meus amigos, estamos aqui, como sempre, na nossa maratona diária, sempre com um propósito, com compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. E você sabe, são os nossos devocionais. Não sei se você percebeu, mas nós estamos aí numa série de devocionais no livro de Salmos. Na realidade, Salmos não é apenas um livro, é o cântico, né? É o inário do povo de Israel, é o saltério. E cada um desses salmos, dessas canções, dessas melodias e dessas letras inspiradas, fantásticas, trazem lições maravilhosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mexe com as nossas emoções, nos desafia a recomeçar, a manter o relacionamento com Deus, nos impulsiona e nos dá certeza de que as nossas emoções são importantes para Deus, que a gente pode abrir o nosso coração diante de Deus sem medo, sem receio de ser mal interpretado. O salmo de hoje para a nossa meditação, para o nosso devocional, é o Salmo 6, um salmo fantástico. Veja que a introdução do salmo diz que é uma oração em tempo de angústia. E esse salmo, o segundo título, é um salmo de canto com instrumento de 8 cordas, um salmo de Davi. E veja que coisa fantástica, quando a gente começa a ler esse salmo e vê a angústia, a situação em que o salmista estava com as suas emoções abaladas, tudo isso, em meio a essa tempestade, serviu de inspiração para ele compor essa bela música, e que não foi apenas importante para ele, mas para o povo de Israel, porque esse salmo era cantado no templo pelos regentes de canto, pelos levitas e todos aqueles que adentravam no templo. Isso nos mostra que a nossa dor, a nossa angústia é importante para Deus, e ela não deve ser apenas expressada, ela também é inspiração para canto, para orientação, para desafio para os outros. Mas vamos lá para a leitura do Salmo, certo? A leitura do Salmo 6, é a seguinte, eu coloquei aqui na nossa versão Nova Almeida atualizada, que diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E ele termina esse salmo no versículo 10. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante cobertos de vergonha. Você já se sentiu tão fraco que não conseguia nem orar direito? Já enfrentou noites longas, cheias de lágrimas e sem respostas? Este é o cenário do Salmo 6. Um salmo onde Davi, o homem, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, confessa a sua dor, sua culpa, mas ao mesmo tempo nos mostra a sua esperança em Deus, em meio a essa dor, em meio a essa culpa. O Salmo 6 é considerado um dos salmos penitenciais, onde Davi se despe de toda a sua aparência e clama profundamente pela misericórdia de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de dor, angústia, culpa ou até mesmo um desgaste espiritual. Nesse devocional, vamos refletir juntos sobre a cura que vem de um coração quebrantado diante de Deus. Nesse vídeo, você vai receber uma leitura expositiva e profunda do Salmo 6, como já lemos,
palavras de conforto em meio ao sofrimento, um chamado ao arrependimento genuíno e encorajamento para continuar mesmo sem forças. E finalmente a certeza de que Deus ouve e vê cada uma das nossas lágrimas. E elas são importantes para Deus. O versículo-chave desse salmo eu considero o versículo 9, onde Davi diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Veja, duas declarações fantásticas. Ele refere tudo isso, ele atribui ao Senhor. Fala que o Senhor ouviu, mas não apenas isso, o Senhor aceitou a oração dele. Ouviu a súplica e aceitou a oração dele. Essa mesma certeza que Davi tinha, nós podemos também ter, que o Senhor não apenas ouve a nossa súplica, mas aceita a nossa oração. Veja que esse salmo nós podemos dividir de uma maneira simples e completa. Os 3 primeiros versículos é a primeira divisão, e eu colocaria como subtítulo clamor em meio à dor. Os versículos 4 a 7, a alma que chora, e os versículos 8 a 10, a resposta de Deus. Olha que divisão maravilhosa. Então, nos versículos primeiros, nos 3 primeiros versículos, nós vemos o clamor de Davi em meio à dor. Ele começa esse salmo de uma forma bem emotiva, sua alma abalada, sua alma toda atribulada. E é nesse contexto que ele se derrama diante de Deus em lágrimas, com as suas emoções à flor da pele. Ele começa dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Davi reconhece sua fragilidade e ele não resiste à disciplina de Deus e clama: Senhor, tem misericórdia de mim, porque estou fraco. Davi entende que toda aquela situação, que todo aquele turbilhão de emoções era fruto de pecado, era fruto de algo que ele tinha feito que tinha desagradado o coração de Deus. Ele reconhece isso. Ele reconhece que Deus tem razão em o discipliná-lo e que Deus tem razão até mesmo em castigá-lo. Mas em meio a tudo isso, sabendo que ele era objeto de disciplina e castigo, ele clama pela misericórdia de Deus. E ele diz: Senhor, em meio a tudo isso, olha, eu sou falho, eu mereço o Senhor me castigar, mas Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou fraco. A aplicação que a gente vê nesses 3 primeiros versículos é que quando reconhecemos que não temos forças, abrimos espaço para Deus agir com a sua graça, com a sua misericórdia e principalmente com o seu amor. Nos versículos seguintes, no segundo bloco, dos versículos 4 a 7, nós teremos como subtítulo a alma que chora, que se derrama, que se deságua diante de Deus. Ele diz: olha, estou cansado de tanto gemir, de noite faço nadar o meu leito. Aqui vemos a profundidade do sofrimento de Davi. Choro constante, noites em claro, dor na alma e no corpo. É o que a gente chama hoje na psicologia de doenças psicossomáticas, doenças das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alma, que se alojam no nosso corpo e que causam dores e feridas, não apenas emocionais, mas também físicas. Então nós vemos aqui essa profundidade do sofrimento de Davi. E ele entende que a culpa não é de Deus, ele entende que Deus é justo em permitir que ele passe por isso. Ele entende que foi ele que causou essa dor, mas também ele entende que essa dor pode ser minimizada ou até mesmo afastada. E para isso ele precisa recorrer à graça, à misericórdia, o amor de Deus. A aplicação para esse bloco é que Deus não despreza o coração quebrantado. Chorar na presença de Deus não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um ato de fé, é um ato de coragem, é um ato de reconhecimento da nossa pequenez e da nossa dependência de Deus. E Davi não hesita em fazer isso, ele chora diante de Deus.
ele desabafa, ele coloca para fora tudo aquilo que aflige a sua alma, as suas emoções. E no último bloco, versículos 8 a 10, nós encontramos a resposta de Deus. Veja que Davi nos mostra que diante de dor e sofrimento, nós precisamos orar, conversar com Deus, porque oração é terapia. E Deus com certeza vai responder. Ele começa esse bloco dizendo: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. De repente percebemos que Davi muda de tom. A dor se transforma em confiança. A angústia dá lugar à certeza. Ele diz: o Senhor ouviu a minha oração. E a aplicação que a gente pode fazer nesse bloco é que não importa quanto tempo você esteja esperando, Deus ouve, Deus responde, Deus restaura. Vou repetir: Deus ouve, Deus responde, Deus restaura. Concluindo, o Salmo 6 nos ensina que Deus não apenas vê as lágrimas, Ele as valoriza. Nos momentos mais escuros, quando o coração está aflito, a fé verdadeira se revela em um clamor sincero. Se você está vivendo dias difíceis, não desista da oração. Deus está mais perto do que parece. Não importa o quão fundo ou quão profundo seja o seu clamor, Deus está ouvindo, Ele sabe pelo que você está passando e Ele responde. Então compartilhe essa palavra com alguém que precisa de consolo hoje. Inscreva-se no nosso canal para você receber mais devocionais. Não esqueça de dar sua curtida e fazer um comentário. Como eu sempre digo, eu só tenho certeza que você assistiu esse devocional se você comentar. E eu tenho uma lista enorme de seguidores fiéis que todos os dias, além de assistir, além de curtir, fazem um comentário, e eu tenho enorme prazer em responder cada um deles. Junte-se a esse grupo seleto e faça com que esse devocional seja um alento, um desafio, motivação para o dia de hoje. Compartilhe ele com outras pessoas para que mais e mais pessoas cada dia recebam essa porção da palavra de Deus. Deixe eu orar por você. Pai querido, com certeza o Senhor sabe que hoje, exatamente agora, muitas pessoas estão passando por situações semelhantes ou idênticas de Davi, com as suas emoções abaladas por circunstâncias adversas ou até mesmo internas, que tem os feito chorar, lamentar e até mesmo pensar em desistir na jornada da fé, na caminhada da vida. Mas assim como Davi, Senhor, derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida dele, para que eles, assim como Davi, tenham coragem de expressar suas emoções, seus sentimentos diante de Ti, para que o Senhor os renove, os restaure, lhes dê esperança, lhes dê um novo norte, um novo caminhar, uma nova direção. Sara todas as feridas da alma, das emoções. Sara também, Senhor, as enfermidades físicas, porque eu sei que o Teu desejo é ver os Teus servos com saúde. Derrama mais uma vez o bálsamo do Teu Santo Espírito para curar e para animar, para consolar, para renovar, para que cada um experimente a Tua paz, que excede todo entendimento, para guardar as mentes e os corações em Cristo Jesus. Eu te peço isso, Pai, agradecido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso. Se precisar, você tem aí meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo que eu terei um enorme prazer em te aconselhar, te ajudar e fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus te abençoe grandemente.